Convido a Santa Igreja para a leitura do Salmo 34. Provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vossos seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Quero ler também com os amados irmãos, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, veremos a partir do verso 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças,
a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, e que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Convido os irmãos para amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar Cristo, a consolação de Deus, aquele que faz transbordar nele mesmo toda a consolação em nosso coração, em todos os momentos que passamos nesta vida e precisamos ser consolados. Nosso Deus é o Deus de toda consolação, conforme vimos aqui no verso 3 deste trecho que lemos da carta aos Coríntios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. O que quer dizer isso? Quer dizer que não há consolação que não provenha de Deus. Ou seja, tudo que de fato nos conforta, nos consola, se nos conforta e nos consola, é porque vem de Deus. Se somos consolados nas tribulações, é porque Deus, em seu favor e misericórdia, ou usou pessoas para nos trazer uma palavra, ou na leitura da sua própria palavra revelada, ou na pregação fiel da sua palavra, Deus nos consolou, pois toda a consolação, todas as consolações procedem de Deus. Portanto, essas consolações, elas têm um objetivo claro, que é justamente sermos veículos do amor de Deus para outras pessoas. Veja que o verso 6 vai explicar que o nosso sofrimento, ele se assemelha ao sofrimento de Cristo, não em intensidade, nós não sofremos como Cristo sofreu, mas ele se assemelha ao sofrimento de Cristo na sua utilidade e função. Se sofremos, é para consolar os demais. Veja o verso 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto, e preste atenção, salvação. Ou seja, a nossa fé, o autor da fé é Cristo. E Cristo, ele construiu a fé, que ele mesmo operou nos nossos corações, para crermos nele, através do seu sofrimento pessoal. Então, o autor da fé, Cristo, ele criou esta fé salvífica através do seu próprio sofrimento. E nós, quando sofremos sendo cristãos e passamos por tribulações, é justamente para que pessoas sejam salvas, que Cristo se reconcilie com pessoas, ou reconcilie as pessoas a Ele, melhor dizendo, né? Através dos sofrimentos que passamos. Veja, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos numa época, irmãos, em que o falso evangelho ele está ganhando dimensão no mundo, onde as pessoas acreditam, alguns ensinam e outros tentam se aproximar da fé cristã, buscando uma espécie de vida sem sofrimentos, uma espécie de vida onde as pessoas conquistam bens materiais o tempo todo e Deus se torna devedor dessas pessoas, e eles dizem que se o cristão está sofrendo alguma coisa, ou porque não tem uma fé suficiente, ou porque está aí passando, coloca aí essa autoridade sobre o diabo, né? Que o diabo está fazendo alguma coisa com a pessoa. Então, irmãos, nós devemos entender, né, o que está acontecendo no mundo, o falso evangelho que é pregado no mundo, e entendermos que se somos atribulados,
é para conforto, consolo e salvação de outras pessoas. Nós não entenderíamos Cristo e a fé que Ele opera no nosso coração se nós fizéssemos do cristianismo um trampolim para um bem-estar pessoal. Então, a Bíblia nos ensina que existem as tribulações, mas ensina que existe o conforto, o consolo e nos mostra o porquê acontecem essas tribulações, que é algo nobre, algo útil, algo que não é em vão. Cada lágrima que nós derramamos, ela tem um objetivo bem construído e determinado por Deus, e é um objetivo que será usado de maneira útil e satisfatória por Deus. Então, quando estivermos passando por algum tipo de tribulação, temos motivo para nos gloriar em Deus e glorificar a Deus. Obrigado, porque alguma coisa boa o Senhor Deus está fazendo. No Jeremias, o profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, ele diz que Deus entristece alguém por algum tempo, mas que tudo que Deus faz é para um fim proveitoso. Então essa tristeza que nos acomete algumas vezes, né, enquanto humanos, né, e cristãos, né, por isso o cristão passa essas tristezas, algo proveitoso Deus estará fazendo através disso. Então, isso é bastante significativo, pois se pertencemos a nós mesmos, todo o nosso sofrimento seria em vão. E se nós pertencêssemos a nós mesmos, nós não conseguiríamos providenciar todos os meios e satisfações que a nossa vida iria exigir. Mas se pertencemos a Cristo, Cristo cuida daquilo que é dele. E nós estamos então nas mãos mais seguras e mais eficazes que pode haver, que mesmo que tem o poder eficaz de subordinar a Ele todas as coisas. Então, mesmo quando passamos algum tipo de tribulação ou sofrimento, esse sofrimento está servindo para nós de forma positiva e estará também de alguma forma que para nós pode parecer misterioso. Muitas vezes nós não vemos frutos, mas de alguma forma o nosso sofrimento estará consolando alguém. Talvez alguém olhe e fale: olha, perseverou essa pessoa, se Deus mantém essa pessoa desta forma, Deus de fato deve ter algum poder mesmo. Alguma coisa Deus vai usar, né, através dos sofrimentos que nos acontecem. Então isso de fato é bastante significativo, pois se pertencemos a nós mesmos, estamos sob nossos próprios cuidados. Mas se pertencemos a Cristo, estamos guardados sob os cuidados das mãos seguras e capazes dele. A diferença é que somos incapazes e inoperantes para garantir segurança e salvação. Mas Cristo é eficaz e cuida dos que são seus. Com esse cenário em mente, irmãos, eu quero analisar com os amados de forma bastante rápida o Dia do Senhor 1, tá? 4 tópicos sobre a história do homem que pertence a Cristo. Quando falamos homem, falamos da espécie humana, né? O homem é a mulher, o jovem, a criança, o idoso, a pessoa que pertence a Cristo, tá? 4 tópicos. Foi criado bom, caiu em miséria, foi resgatado e consolado por Cristo e está em condições de responder com gratidão. O primeiro tópico que eu quero ver com os irmãos está aqui em Gênesis capítulo 1, verso 31. Se você não quiser abrir, não precisa. Mas, se você quiser acompanhar, Gênesis capítulo 1, verso 31. Quando Deus termina a sua criação, Ele diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ou seja, tudo o que Deus fez era bom. De forma equivocada, algumas pessoas que seguem o fatalismo e que acreditam que tudo que existe foi Deus que criou, dizem que Deus criou o mal moral. Isso não é verdade. Isso não corresponde à Bíblia. Porque aqui diz que tudo que Deus criou era bom. Quando Deus terminou a criação primária, aqui nesse momento da história, Deus havia criado tudo. Desde os astros até os animais, a fauna, a flora, o homem e a mulher. Deus havia criado tudo.
Então, viu Deus que era bom. Quando alguém diz que Deus criou o mal moral da maldade, essa pessoa está blasfemando. Nossas confissões, os cânones de Dort, no capítulo 1 da doutrina, no artigo 15, ele vem dizer que só pensar isso, só pensar que Deus criou o mal moral, já é blasfemo. E algumas pessoas defendem que Deus teria criado o mal moral. Não, Deus cria o mal das adversidades. As dificuldades, os problemas, muitas vezes, problemas naturais, uma tempestade, alguma coisa, mas não o mal moral. O mal moral ele surgiu na criatura. Então, quando o homem ele troca a vontade de Deus pela sua própria vontade, então está havendo uma corrupção na vontade do homem. Então o homem está deixando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, para fazer algo segundo a sua própria vontade, e aí surge o mal. Então o mal ele não é uma criatura, o mal é algo abstrato que necessita de um agente para se consumar. E normalmente o agente do mal tem os anjos, os demônios, os demônios e Satanás, mas normalmente o agente do mal é o homem e a mulher. Então o mal ele surge na criatura e não em Deus. Quando o homem então deixa a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, para fazer a sua própria vontade, existe aí uma corrupção nessa vontade. Então o homem deixa aquilo que é perfeito e permite que, muitas vezes até inconscientemente ou sem querer, embora o homem seja indesculpável, aí então surge o mal. E quando o homem então coloca em prática aquela vontade, o mal está consumado. Então o homem foi criado bom, Deus em seu grande amor criou o homem bom e o criou para a sua glória. E o capacitou com inteligência e colocou para viver num jardim que era um paraíso, que desfrutando de todas as suas benesses, de todos os benefícios. Então Deus já criou o homem no paraíso. A terra era para ser o paraíso onde o homem viveria, e ela vai ser, os justos herdarão a terra, ela vai voltar a ser esse paraíso. No entanto, o homem caiu em miséria. O pecado do homem trouxe maldição ao mundo inteiro. Se você quiser olhar ali novamente Gênesis, capítulo 3, verso 17, nós vamos entender a razão de todo o sofrimento e da misericórdia de Deus em oferecer todo o consolo. Porque, veja só, Gênesis capítulo 3, verso 17, e a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Então, o mundo entrou em maldição quando o homem, Adão, embora Eva tenha sido iludida pela serpente e comeu primeiro do fruto, a ordem específica tinha sido dada a Adão. E quando Adão, então, deixou a vontade de Deus para fazer a vontade da sua mulher, que deu a árvore para ele comeu, então instituiu o mal. E neste momento da queda de Adão, a terra então entrou em maldição. Olha só, irmãos, como o homem ele é incoerente, o homem de forma genérica, vamos dizer assim. Como ele é incoerente, ele fala assim: olha, se Deus existisse, não teria pessoas passando fome, não haveria, sei lá, crianças com câncer, coisas assim, Os homens falam. Só que eles não conseguem, não têm a preocupação de examinar a própria revelação de Deus e ver que Deus criou tudo muito bom e o homem para viver feliz com a sua mulher no paraíso. Foi isso que Deus fez. Mas o homem deixou o mal entrar, O homem participou da corrupção da vontade, é co-participante do mal, e então a sua vontade se corrompeu e ele acabou fazendo a vontade da mulher em vez de fazer a vontade de Deus. E aí então a terra entrou em maldição, e é por isso que as pessoas sofrem, é por isso que as pessoas morrem, é por isso que há tanto absurdo no mundo. É o pecado. O pecado é que trouxe todo tipo de mal e corrupção que existe no mundo. E é por isso que nós mesmos sofremos. Nós mesmos sofremos, porque Adão era o representante federal da humanidade.
respondia por toda a humanidade. E uma vez que caiu, então Deus instituiu a ordem. Satanás e o homem que desobedeceu a Deus instituíram o caos. Para restabelecer a ordem, já que Deus ele não vai quebrar a sua aliança, a sua parte da aliança, no dia que dela comer, certamente morrereis. Deus não vai quebrar a sua aliança. Porque Deus, quando Ele dá a sua palavra, Ele vai cumprir. Deus fez uma aliança, Deus não quebra essa parte da aliança. Mas Deus usa de misericórdia. Então Deus envia um segundo Adão, que é o seu próprio filho. Porque agora, nenhum outro homem poderia estar na condição sem pecado como estava Adão no começo. Quando Deus deu essa lei para Adão, ele não tinha pecado. Adão não tinha pecado. Só que agora, após a queda de Adão, não existia mais nenhum homem. Um bebezinho não poderia fazer isso porque ele já nasce com o gene do pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe, como diz Davi no Salmo 51. Então, amados irmãos, quando o homem então caiu, quebrou sua parte da aliança, foi instalado um caos. Deus instalou a ordem. Satanás e o homem instalaram o caos. Deus então misericordiosamente envia seu próprio filho para refazer a aliança que era em Adão. Veja como as alianças elas não passaram. Deus ele restaura essa aliança, mas agora em Cristo. Então agora quem está em Cristo está de novo de acordo com Deus, justificado por Cristo. Então é como se Cristo escondesse os nossos erros, os méritos de Cristo, escondesse os nossos pecados dos olhos santos de Deus, que Abacuque diz que Deus não pode contemplar o mal. Então quando Deus nos olha, Ele vê os méritos de Cristo em nós. Então, quando estamos em Cristo, nós voltamos à ordem. Então nós podemos afirmar que todas as pessoas do mundo ou estão na ordem ou estão no caos. Ou estão no caos deste mundo que a terra entrou em maldição na queda de Adão, ou estão restituídos novamente na ordem, embora ainda sentimos os reflexos, de todo o mal que a terra entrou em maldição, e nós mesmos ainda neste corpo ainda temos a tendência para o mal, mas agora somos justificados por Cristo. Então estamos novamente na ordem que Deus criou, e viu Deus que tudo era muito bom. Então veja com que grande amor Deus nos amou. E este Cristo é o Senhor abundante em consolações e misericórdia. Então quando nós olhamos para essas realidades e falamos, olha, eu não quero estar em Adão no caos, mas eu quero estar em Cristo. Então isso vai nos consolar na vida ou na morte, porque sabemos que não pertencemos mais a nós mesmos. Porque se pertencêssemos a nós mesmos, nenhum de nós poderia salvar-se. Todos nós seríamos condenados. Uns com mais pecados, outros com menos. Uns com pecados mais graves e mais intensos, outros com menos. Mas todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então Deus criou o homem bom, viu tudo que era bom e criou o homem para a sua glória. Mas o homem caiu em miséria, o pecado trouxe maldição para o mundo, e a partir daí o homem se meteu em muitas astúcias. Veja aqui, Eclesiastes capítulo 7, os irmãos que quiserem dar uma olhadinha ali, verso 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então o homem foi criado bom, mas caiu em miséria. O homem tornou-se, o estado do homem, que era perfeito, de inclusive dominar sobre animais, sobre as bestas feras do campo, tornou-se um estado lastimável por causa do pecado. O homem começou a morrer, o homem começou a envelhecer, o homem começou a ficar doente, a corrupção foi indo de tal forma que o homem foi degradando cada vez mais. E como falamos no início, um abismo chama outro abismo, e a vida do homem então vai decaindo. Então nós vemos que o homem foi criado bom para a glória de Deus, mas caiu em miséria e se meteu em muitas astúcias, muitas artimanhas e muitos erros. A própria imaginação do homem vai levando o homem cada vez a piorar mais a sua situação.
Mas então vem o terceiro tópico: o homem foi resgatado e consolado. Veja aqui na primeira carta de João, versículo 3, é um capítulo só, né? Versículo 3. Perdão, irmãos, 1 João. 1 João, são 5 capítulos, né? Capítulo 3, verso 1. 1 João, capítulo 3, verso 1. Vede com que grande amor nos tem concedido. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então veja que o homem, ele caiu, Deus criou tudo bem e com ordem, né? O homem caiu em miséria e se meteu em muitas astúcias, mas o homem foi resgatado pelo Consolador. Então Cristo, quando ele vai ser assunto ao céu, um pouco antes, né? Um pouco antes de padecer, ele fala: eu vou para o meu Pai, mas vos envio o Consolador. Vocês não ficarão sozinhos. E ele, se referindo ao Espírito Santo, né? E ele vos ensinará todas as coisas. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo, para nos iluminar no entendimento da palavra de Deus revelada nas Escrituras. Porque é o Espírito Santo que nos ensina. O Espírito Santo, o Consolador, é ele que convence, que nos convence, né? Dessas realidades que para nós é de fato algo incompreensível. Mas o Espírito Santo, ele vai interpretando aquilo, traduzindo aquilo no nosso coração, iluminando aquela coisa, de tal forma que nós começamos a entender esse grande mistério de como Deus agiu. Então, Deus em Cristo, ele começa então a nos tratar com consolo. E fala: olha, não temam, porque a partir de agora eu vou lhes dar o poder de ser feito filho de Deus. Veja só como isso é uma obra de Deus, e como nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos a Ele. E por isso temos consolo, e por isso podemos descansar. Vos convido ao Evangelho de João, agora capítulo 1. Veja aqui, verso 11. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora, note isto. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Veja que isso não é uma ação do homem a favor de si mesmo, mas é uma ação de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Veja a conclusão do pensamento de João aqui. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Não foi a vontade do homem sobre si próprio para receber Cristo. Isso aqui é Deus operando esta fé no coração do homem, tá? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E olha só que grande consolo. E o verbo, a palavra, aquele que sustenta o universo, né? Cristo, o Logos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Aqui uma testemunha ocular de Cristo. É por isso que nós não podemos fazer um desenho de Cristo para ensinar crianças. Eles viram a glória e testificaram que viram a glória de Deus. Este é o Evangelho. Nós vamos apagar a glória de Deus para fazer um desenho criado na mente humana para ensinar uma criança. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos o direito de fazer isso, porque nós vamos distorcer a adoração, a verdadeira adoração à mente daquela criança. Mas o fato aqui é que nós somos então consolados como filhos de Deus. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Estamos na casa de Deus, estamos guardados por Deus, embaixo das asas de Deus. E todo consolo de Deus está sobre nós em Cristo. Então o homem foi resgatado e consolado. Aqui no texto que nós lemos de 2 Coríntios, nós vimos que Deus envia o consolo da salvação em Cristo.
Nós lemos lá, nesse trecho que lemos de segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, de 3 a 11. Deus, então, Ele nos ama com grande amor. E finalmente o quarto tópico. Então o homem, ele pode agora responder com gratidão. Quero convidar os irmãos a voltarem lá na primeira carta de João, capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então que ninguém se glorie por amar a Deus. Ninguém se glorie por ter uma fé em Deus, porque todas essas coisas o próprio Deus operou em nós. Nós só conseguimos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro e Ele nos deu o poder de ser feitos filhos de Deus. Se nós o recebemos, a sensação que temos é que nós decidimos recebê-lo. Mas o ensino bíblico é que o Espírito Santo nos convenceu disso, que Cristo nos vivificou, pois estávamos mortos em delitos e pecados. E ninguém pode ir ao Pai sem que Cristo os conduza. Ou seja, o próprio Cristo, ele fala lá em João, né? Ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não for concedido. Então, se não fosse esse consolo de Cristo, e nós pertencermos a Ele, essa graça que Ele opera, a fé no nosso coração, e nos consola com toda a sorte de consolo, a ponto de nós respondermos amando a Deus, nós simplesmente não amaríamos a Deus, e nós nos assemelharíamos aos de fora, que odeiam a Deus e odeiam o Evangelho. Nós seríamos exatamente assim, simplesmente porque este amor e esta fé não foi operada em nossos corações. Então é por isso que respondemos com gratidão. Veja, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, verso 19, de 1 João capítulo 4. E aqui no Salmo 34, para nós encerrarmos, irmãos, nós vemos aqui ações do consolo de Deus efetivamente sobre as pessoas. E nós vamos entender que este salmo, ele é um salmo messiânico, porque todo o consolo vem de Deus, e em Cristo é que Deus ministra esse consolo a nós. O salmista escreveu antes de Cristo, antes do verbo encarnar, tá? Mas toda a Bíblia fala de Cristo. Veja aqui, por exemplo, o verso 20: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Essa é uma profecia messiânica sobre Cristo. Não é que nós, os consolados, depois aqui vai falar das pessoas, né? No plural, quer ver? O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Então, o Salmo está falando dos consolos de Deus sobre nós, mas está se referindo a Cristo, que aqui a cristologia deste Salmo está no verso 20, né? Quer dizer, está no Salmo inteiro, Cristo como Consolador, mas o verso 20 vai tornar esse Salmo messiânico. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. E foi por isso que lá na cruz, o centurião romano, ele enfiou uma lança em Cristo e não quebrou as pernas de Cristo. Porque os romanos, o que eles faziam? As pessoas ficavam horas penduradas na cruz, ficavam horas ali. E quando passavam por aquele momento de agonia e de morte e tudo, quando eles iam terminar tudo e tirar a pessoa da cruz, eles quebravam as pernas daquela pessoa crucificada. Quebravam as pernas daquela pessoa para garantir que ela já tinha morrido, né? E aí então tiravam uma prática que eles tinham, né? Eles eram bem cruéis, né, irmãos? E aí eles quebravam então as pernas daquela pessoa. Cristo, eles não quebraram as pernas. Eles certificaram a morte de Cristo enfiando uma lança do lado dele. Por que isso aconteceu? Porque era uma sexta-feira, já estava ficando tarde. Os judeus, embora os romanos não fossem judeus, eles estavam na Judéia e eles tinham que respeitar as leis locais também. Então eles não queriam bater de frente com os judeus sobre a lei do sábado, porque os judeus já guardavam o sábado a partir da sexta-feira, por volta das 6 horas da tarde, até o domingo, 6 horas da manhã. Por isso que as mulheres foram no domingo, 6 horas da manhã, e viram o túmulo vazio, porque esperaram passar o sábado. Como ficou tarde, olha só a providência de Deus em tudo, até se cumprindo as Escrituras. Como ficou tarde, eles resolveram então não quebrar as pernas de Jesus, que era um processo mais demorado, mais lento,
porque eles ficaram com medo de irritarem os judeus, estarem fazendo alguma obra pública ali no sábado dos judeus. Então eles foram e enfiaram a lança do lado de Cristo e completou a palavra: nenhum de seus ossos será quebrado. A consolação de Deus neste salmo, veja o verso 4: livra de todos os temores, busquei o Senhor. Veja, todos aqueles quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que recebem o consolo em Cristo. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou de todos os meus temores. Não quer dizer que o cristão não tenha temores, não passe por temores, mas quer dizer que no consolo de Deus, Deus o livra de todos os temores. Então, meu único consolo na vida ou na morte é saber que não pertence a mim mesmo, mas pertence a Cristo. Todo consolo vem de Deus. E seja o que for que acontecer, se me cair um fio de cabelo, é providência de Deus isso. Então, não depende de mim essas coisas. Então, Deus, Ele tem providências sobre a minha vida. Livrou-me das tribulações, veja o verso 6. Clamou este aflito. Olha como ele se coloca. Este aflito. Uma pessoa aflita faz um clamor a Deus. Não é alguém que está meramente contrariado e que faz uma oração de 2 minutos. Não é isso que ele está dizendo nesse versículo aqui. Está dizendo alguém que está aflito e que clama. Clama a Deus buscando uma solução, um consolo para aquele momento de aflição pelo qual estava passando. Então veja aqui, ó, clamou este aflito. E olha a resposta de Deus, um Deus grande, soberano, criador de todas as coisas, um homem pecador. A Bíblia fala que Deus vê os homens como gafanhotos. A terra é o estrado dos pés de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus se inclina para ouvir o clamor dos homens quando clamam a Ele. E aqui diz assim, olha só, clamou este aflito. Isso aqui é um testemunho pessoal, irmãos. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. É transbordante o consolo de Deus, não que ele não tenha sofrido, mas o consolo vem numa medida muito maior, né? Clamou este aflito, o Senhor me ouviu, livrou de todas as tribulações. Este consolo, Cristo traz livramento. Veja o verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Acampa-se ao redor, guardando e protegendo. Mas não todas as pessoas, irmãos. Os que o temem. Está escrito aqui, né? O anjo do Senhor, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor, não daquele que é cristão por religião, por tradição, que é reformado, porque não por isso, mas dos que o temem, de fato, tá? Então, ó, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E também de todas as aflições, novamente, verso 19, né? Muitas são as aflições do justo. Veja aqui, está falando do justo, aquele que foi lhe dado o poder de ser feito filho de Deus, que é justificado por Cristo, né? Aquele que quando Deus olha, vê os méritos de Cristo naquela pessoa, vê ela como justa, não vê os pecados que ele cometeu na vida, vê os méritos de Cristo ali. Então, ó, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Então tem um propósito nessas aflições, como o apóstolo Paulo ensina ali, na carta aos Coríntios que nós lemos, né? Tem um propósito nobre, lindo, maravilhoso, que nos traz até alegria. Quando passamos por tribulação, quando começamos a entender essas coisas, nós ficamos até felizes no meio da tribulação. Por isso o mundo não nos entende. Mas ele livra de todas essas tribulações. Se estamos passando por uma aflição ou tribulação, saiba que é questão de tempo. É questão de tempo. Porque ele vai livrar de todas essas tribulações. E a resposta então do homem é louvor e glorificação, versos 1 a 3. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão, tá vendo? Pelo fato de eu ter sido consolado, pessoas me ouvirão, se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. A resposta do homem, louvor e glorificação, contemplação, veja o verso 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O que é contemplar a Deus? Se Deus é invisível, nós não podemos ver. Nós podemos contemplar algo bonito, né? Imagina, sei lá, uma paisagem muito bonita, nós ficamos lá contemplando, né? Mas Deus nós não vemos, né?
nós vemos Deus através das Escrituras. Seus atributos, sua vontade, toda revelada nas Escrituras. É a palavra, é o verbo. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós ouvimos sermões das Escrituras, de exposição das Escrituras, isso é contemplar. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Descansa, porque você não pertence a você mesmo. Se pertencesse a você mesmo, você poderia passar esse vexame, mas não vai passar, porque você não pertence a você mesmo, você pertence a Cristo. E é Ele, o Consolador, que está cuidando de todas as coisas, que envia o Consolador e provê o consolo. O homem responde também com clamor, como lemos, né? Clamou esse aflito. O homem responde assim para Deus. Então, nos momentos de aflição, o homem sabe aonde recorrer. Ele sabe a quem recorrer. Tá? Temor. O homem responde com temor. O anjo, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livre. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então o que nós vemos aqui? Que nós devemos temer ao Senhor, tá? Por isso que nós não quebramos o terceiro mandamento, por exemplo. Nós tememos a Deus, tá? E finalmente o clamor na congregação, verso 17. Clamam os justos. Aqui veja que os justos clamam unidos, né? E o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Quando Herodes prendeu Pedro, e Pedro estava preso, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o que a igreja fez? A igreja se reuniu para orar. E Deus então envia um anjo, e o anjo tira Pedro daquele presídio, né? E Pedro vai para onde? Para onde a igreja estava reunida orando, né? Então, clamam os justos, congregados, unidos, em comunhão. E o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Ou seja, nós só precisamos nos manter em justa piedade, nos manter em Cristo. Nós já nos foi operado a fé, e nós já podemos responder com gratidão e amor. Então nós nos mantemos nesta comunhão, louvando a Deus. Quero terminar esse sermão dizendo a pergunta 2 do Catecismo, do Dia do Senhor 1, e a resposta. O que você precisa saber para viver e morrer neste consolo? Primeiro, como são grandes os meus pecados e miséria. Sei que são grandes por causa da lei de Deus. Se a lei foi abolida, eu não saberia. Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria? Submetendo-me a Cristo, sua palavra e seu sacrifício na cruz. Que é isso que vamos estudar ao longo dos próximos domingos, se Deus nos permitir. E terceiro, de que modo devo ser grato a Deus por tal libertação? Obedecendo os seus mandamentos, frequentando os cultos e comunhão, e vivendo santa e piedosamente. Amém. Nós